Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e novamente estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e todas as notícias política, econômica e corporativa que podem influenciar o seu dia a dia. Todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui e depois você pode nos acompanhar também nas redes sociais, que fica gravado aqui no YouTube. Em seguida aí vocês recebem todos os links aí para acompanhar a qualquer momento do dia. Iniciamos mais uma semana aí bem tensa, né? Uma semana com alta volatilidade para os mercados, principalmente aí de renda variável no Brasil e no mundo. Mesmo com uma leve queda aí no rendimento das Treasuries, que são os títulos para 10 anos, os títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, aqueles considerados os títulos mais seguros do mundo, mesmo com uma leve queda no dia de ontem, as bolsas americanas sofreram um pouco, mas conseguiram fechar em leve alta, com os investidores buscando maior segurança aí, e deixando automaticamente a renda variável de lado. Além disso, ontem nós tivemos aí muitos investidores migrando aí de países emergentes para países já desenvolvidos, principalmente aí por conta da crise na Turquia, né, onde o presidente da Turquia fez uma mudança, mais uma mudança no presidente do Banco Central, e automaticamente isso deixou aí os mercados com maior medo de países emergentes e também com a interferência do poder legislativo, do poder executivo, desculpa, nas políticas econômicas. E aí nós temos uma relação clara do que muitas vezes acontece em outros países, como é o caso aqui do Brasil. Mas continuando na Europa, nós tivemos um movimento semelhante por medo do que acontece na Turquia, dessa crise, mas ainda mais um temor em relação a uma terceira onda de Covid-19, e como a gente já fala aqui algumas vezes, o baixo índice de vacinação da população. Lá na velha senhora, né, como é chamada a Europa, infelizmente, apesar de ter sido a primeira, o primeiro continente a assinar a vacinação emergencial, ela está muito aquém de outros países, principalmente aí quando nós olhamos a referência nesse momento, que é os Estados Unidos, e os Estados Unidos aí têm a visão aí de até o final do mês de maio ter toda a população norte-americana adulta vacinada e imunizada para, como disse o presidente norte-americano Joe Biden, eles passariam o 4 de julho numa situação praticamente normal. Olhando lá para os mercados asiáticos, ontem a China fechou em alta após uma manutenção da taxa de juros de empréstimos para 1 e 5 anos, algo que já vinha aí de encontro ao encontro do que os especialistas de mercado falaram. Então, tivemos uma alta nas bolsas da China ontem. Por outro lado, o Japão sofreu uma forte queda, mais de 2% de queda, depois aí da informação de que a empresa de chips de computador Renesas Electronics informou aí que vai levar no mínimo um mês para retomar a produção após um incêndio ter atingido a fábrica, né? Já estamos aí numa crise de pouca produção aí de chips de computador e pela quantidade de celulares que se usa, existe uma falta de chips no mercado, inclusive para áreas automotivas, né? E o Japão aí deve sofrer nesse momento, até porque essa é uma enorme empresa do Japão que ela representa muito aí dentro da economia japonesa. No Brasil, olhando aí, a boa notícia ficou por conta da arrecadação do mês de fevereiro, que ela foi recorde para o período. Começou a ser marcada essa questão da arrecadação lá no ano de 2000. Tivemos a maior arrecadação de fevereiro da história, vindo ao encontro daquilo que o ministro Paulo Guedes falou algumas semanas atrás, que ele ainda não tinha divulgado, mas que os números de fevereiro eram recordes. Por outro lado, infelizmente, o número de casos no Brasil não para de subir. A quantidade de mortes se aproxima das 300 mil mortes por conta da Covid-19.
e automaticamente mudanças aí no Banco do Brasil e uma visão pessimista no relatório Focus, que foi divulgado na segunda-feira, deram também a tônica do dia de ontem. Em meio a tantas incertezas, tivemos aí uma queda de mais de 1% no índice Ibovespa, dólar e euro aumentando e principalmente um grande problema aí, o receio, a desconfiança dos investidores estrangeiros que acabam aí não trazendo recursos para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha nos números especificamente, fica mais fácil entender tudo isso. O Ibovespa fechou com queda de 1,07 no valor aí de 114.978 pontos. Dólar chegou a R$ 5,51, uma alta de 0,67%. E aí, olhando para as bolsas americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq teve alta de 1,23%, depois de sofrer fortes quedas aí na semana passada, né? Fechou a 13.377 pontos. O índice S&P 500 teve uma alta de 0,70 a 3.940 pontos e Dow Jones alta de 0,32, fechando aí a 32.731 pontos. Na Europa, tivemos aí o euro chegando a R$ 6,59, uma alta de 0,53% no euro. A Alemanha, alta de 0,25% no DAX, lá na Bolsa Alemã, fechando a 14.657 pontos. A França teve uma queda de 0,49% a 5.968 pontos. E o Reino Unido, alta de 0,26%, fechando o dia em 6.726 pontos. Olhando para a Ásia, como nós já falamos, houve aí fechamento em sentidos opostos. A China com alta de 1,14% a 13.760 pontos. E o Japão, uma queda de 2,07% a 29.174 pontos. As criptomoedas ontem também sofreram uma forte queda. O Bitcoin fechou aí a 5,32% de queda e o Ethereum uma queda de 6,28%. Olhando aí para petróleo futuro, também tivemos novas quedas no dia de ontem. O Brent fechou a $60,27 e o WTI a $61,27 o barril. Nesse primeiro momento da manhã, o índice futuro de petróleo também tem sido negociado aí com queda de quase 1%. Olhando aí para o índice do medo, mesmo com toda essa volatilidade do mercado, essa queda no índice nas Treasuries para 10 anos lá nos Estados Unidos também trouxe uma nova queda aí para o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que ontem caiu mais 9,88%, fechando a 18,88 pontos, mostrando aí uma maior confiança dos investidores nas ações nos Estados Unidos e uma menor volatilidade no dia de ontem. Olhando aí para mercado futuro de metais, o ouro futuro fechou a $1.738,35 a onça. O alumínio futuro fechou a $2.273,50 a tonelada e o ferro refinado caindo um pouco mais também, fechando a $167,37. O fechamento de ontem nós tivemos as principais altas aí, Pão de Açúcar tendo alta de 5,05%, fechando o dia a R$ 29,74. BIF 3, que é Minerva, né, fechando aí a 10,13, uma alta de 3,26%. Marfrig, também outra empresa produtora e exportadora de carnes, com alta de 2,44% a R$ 16,35. Copel, que vem aí de altas frequentes, alta de 1,57%, fechando ontem a R$ 7,10. E MRV, fechando aí com alta de 1,41 a R$ 17,98, fechamento das principais ações do índice Ibovespa ontem. As principais baixas do índice ficaram por conta de Embraer, que caiu 7,44% a R$ 13,43, Azul 4, R$ 39,43, uma queda de 6,09%, e Gol 4, R$ 20,71, uma queda de 3,62%. As aéreas aí em geral, e aí contabilizamos Embraer junto, pois
é uma produtora de aeronaves, né? Ela produz aviões. As aéreas tiveram aí forte queda no dia de ontem, influenciadas aí pela baixa quantidade de imunizações e principalmente por um horizonte de pandemia mais longo ao que se imagina nesse momento aí, por conta de tudo que vem acontecendo no mundo, e as aéreas em geral sofrem juntamente com as empresas de turismo. Ontem tivemos também, por conta da queda do petróleo, mais uma queda de Prio 3, que fechou a R$ 90,55, 3,59% de queda. Uzi Minas também queda de 3,09%, fechou o dia de ontem a R$ 17,23. Olhando para a agenda brasileira de hoje, nós começamos a ter aí a divulgação da ata do Copom, que mostra principalmente o viés das próximas reuniões, se existe uma expectativa de novas altas ou não. Obviamente já foi antevisto na divulgação da taxa Selic na quarta-feira da semana passada que existe uma perspectiva, caso não haja uma melhora econômica, de um novo aumento na próxima reunião do Copom, que acontece aí daqui a 37, 38 dias, pois o Copom se reúne a cada 45 dias, no caso, né? E pode ter, então, um novo aumento de mais 0,75 pontos percentuais. Aí aguardamos a ata, que com certeza deve trazer maiores detalhes em relação à perspectiva futura. Hoje também nós temos a divulgação do índice de confiança do consumidor brasileiro referente ao mês de março, importante aí para entender o grau de confiança dos consumidores na economia brasileira. A agenda internacional, hoje muito forte também quando falamos em política monetária e políticas econômicas, pois hoje nós temos aí diversos assuntos em bancos centrais diversos no mundo. Mas o primeiro índice que temos aqui é a variação de desempregos no Reino Unido, que já foi divulgada agora cedo, e ela veio menor do que se imaginava, ou seja, um índice de desemprego menor do que era a expectativa, o que favorece um pouco a economia do Reino Unido e a economia europeia como um todo. Olhando aí para os princípios que eu falei em relação à política monetária e central, hoje nós temos discursos de diversos membros do Banco Central Europeu falando aí sobre política monetária, cenário macro e expectativa aí para os próximos meses. Discurso de membros do Comitê de Política Monetária e do Banco Central do Reino Unido, também tratando o mesmo assunto, e um discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, que é basicamente o Banco Central do Brasil, como se fosse o Banco Central, e ele faz um discurso frente ao Comitê Econômico Conjunto. Esse discurso aí, ele inicialmente tem uma primeira parte, onde ele apresenta as ideias do Fed e tudo que tem acontecido na política monetária e econômica norte-americana, e posteriormente é aberto para perguntas. Então esse índice normalmente, esse momento, o dia desse discurso, normalmente traz bastante volatilidade para o mercado durante o dia. E hoje também tem discurso de diversos membros do FOMC lá nos Estados Unidos, que é semelhante ao Copom aqui no Brasil e também trata aí de política monetária. Olhando agora para a política como um todo aqui no Brasil, a sociedade civil tem cobrado medidas mais eficientes do presidente Jair Bolsonaro. No final de semana foi elaborada uma carta aí, que já tem mais de 500 assinaturas de economistas, especialistas, pessoas extremamente influentes aí no mercado, pedindo uma postura diferente do governo no combate à pandemia. Alguns ex-presidentes do Banco Central, o Moreira Salles, o Setúbal, que são ali do Itaú e Unibanco, além de diversos outros ex-presidentes do Banco Central que cobram, infelizmente, uma postura diferente aí do presidente Jair Bolsonaro. Entre os nomes temos aí Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Ilan Goldfage e outros especialistas da área econômica no Brasil e no mundo, cobrando aí principalmente que o presidente tenha uma postura diferente no combate à pandemia. A troca do Ministério da Saúde, ela está em xeque ainda, né? Na verdade, não ocorreu a troca como um todo. Estamos nesse momento aí com 2 ministros da Saúde.
um dos principais entraves é onde o presidente Jair Bolsonaro vai colocar Eduardo Pazuello, que é o ministro, né, ou o ex-ministro da Saúde. Eduardo Pazuello, segundo notícias, ele quer uma embaixada e o presidente não sabe onde colocá-lo. Inclusive, aí existe toda uma polêmica por conta da investigação aí, em torno das atitudes de Pazuello no combate à pandemia. E caso ele perca aí o seu foro privilegiado como ministro, né, ele acaba sendo julgado pela justiça comum. Então existem todos esses detalhes em bastidores também, e isso deve movimentar o mercado. Bolsonaro finalmente foi convencido aí ao uso de máscara, né, e um compromisso aí de se vacinar. Lembrando aí que em todas as aparições do presidente Jair Bolsonaro, em geral, ele está sem a máscara, e alguns apoiadores, principalmente aí da bancada evangélica, conseguiram convencê-lo a começar a utilizar a máscara em seus pronunciamentos e suas aparições, para dar o exemplo como chefe do executivo, como chefe da nação, e assim as outras pessoas também buscarem um pouco mais de proteção contra o avanço da Covid-19. Rio de Janeiro e São Paulo devem antecipar, como a gente já falava ontem, diversos feriados aí, e vai ter um feriadão gigante no Rio, aí se fala em 10 dias, inclusive, para tentar conter os avanços da Covid-19. E hoje deve ser votado o orçamento para 2021 no Congresso. Ontem o relator apresentou e hoje deve ser levado aí para a votação. Olhando um pouquinho para a economia, ontem nós tivemos aí relatório Focus sendo divulgado, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui e passar alguns detalhes em relação ao relatório Focus. Pela 11ª semana consecutiva, uma perspectiva de alta da inflação, uma alta aí de 4,71% no IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. O PIB, pela 3ª semana consecutiva, uma perspectiva de queda no crescimento do PIB. Teríamos então aí nessa nova perspectiva aí dos especialistas do relatório Focus, 3,22% de crescimento no PIB para 2021. E a taxa Selic teve uma nova perspectiva de alta aí, ao invés dos 4,5% da semana anterior, chegando a 5% ao final de 2021. Outro ponto que foi ampliado aí pelos especialistas do relatório Focus foi o IGPM, que mede a inflação aí, principalmente para o setor empresarial, né, para o atacado. Ela tem uma perspectiva aí pela 11ª semana consecutiva de alta também, chegando a 11,89%. Então, ano passado já tivemos forte alta aí da inflação do IGPM, né, que inclusive ele corrige aí, contratos de aluguel, e me parece que teremos novos recordes nesse ano. Falando em recordes, fevereiro nós tivemos um recorde de arrecadação, conforme o ministro Paulo Guedes, inclusive, havia dito lá no mês passado. Nós anunciamos aqui no Morning Call. Desde 2000, quando começou a ser medido a arrecadação mensal, foi a maior arrecadação para o mês de fevereiro até então, mas nem isso segurou os mercados no dia de ontem. Outro ponto interessante foi a notícia de que Paulo Guedes disse que os informais, essas pessoas que agora vão receber o Corona Voucher, né, o auxílio emergencial, deveriam ser vacinados em no máximo 4 meses, principalmente porque entre essas pessoas que vão receber agora o auxílio emergencial, além dos informais, temos principalmente a parcela da população mais vulnerável, aqueles que já recebem Bolsa Família, que têm uma condição aí financeira um pouco mais complicada. E automaticamente, na visão de Paulo Guedes, se eles não forem vacinados em no máximo 4 meses, o período aí que se pretende continuar com o auxílio emergencial, teremos uma nova crise financeira e fiscal no Brasil, e automaticamente a imunização dessa parcela da população permitiria que eles retomassem a sua atividade econômica normalmente. Falando mais em pandemia, que é a principal retórica da nossa parte econômica hoje,
tivemos dois extremos aí durante toda a pandemia, um lado muito positivo, né, os brasileiros buscando educação financeira. Esse é um dado aí de que as pessoas têm buscado mais conhecimento, têm buscado formas de poupar, porque elas viram o risco que é não ter uma reserva de emergência num momento como esse. Por outro lado, como eu falei, não está aqui na notícia, mas é uma notícia fácil de ser pesquisada, houve muita gente também migrando aí para situações de maior risco, pirâmides financeiras, day trade, e diversas pessoas aí pesquisando, inclusive se você botar no Google, entre as principais pesquisas da internet, tem, por exemplo, como ganhar dinheiro com poker. Então, muita gente também tentando a parte do ganhar dinheiro fácil, que normalmente é um risco muito grande. Lembrando, tudo aquilo que representa uma grande possibilidade de ganho tem também um enorme risco. E aí você precisa calcular se esse risco vale a pena ou não. Mas o principal aqui é a notícia da educação financeira, que felizmente aí tem levado muitos brasileiros a procurarem esse tema e buscarem ter uma vida financeira mais tranquila. Novas cepas do coronavírus, principalmente em alguns estados dos Estados Unidos, têm colocado em xeque a imunização em massa lá nos Estados Unidos. O governo, inclusive, já planeja acelerar o processo de vacinações, porque eles acreditam que se essas novas cepas começarem a se multiplicar, inclusive o efeito da vacinação em massa daqueles que já foram vacinados pode ter menos efeito. Além disso, o governo norte-americano descobriu aí que a AstraZeneca, que já teve lá na Europa a vacina sendo suspensa por alguns dias, agora retornando aos poucos, mas que a vacina da AstraZeneca, a empresa pode ter fornecido informações desatualizadas para o governo, o que implicaria automaticamente numa situação diferente daquilo que foi apresentado. Lembrando que a AstraZeneca, ela é aquela vacina que ela tem mais de 79% de eficácia, e aí agora o DSMB, que é o departamento que cuida da parte de Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, né, deu um prazo aí para que a AstraZeneca reveja todos os seus números e o mais breve possível apresente os números atualizados para o público. Essa foi a perspectiva dada pelo governo norte-americano, que inclusive nesse momento aí tenta votar a AstraZeneca e outras vacinas não somente para uso emergencial, mas para uso contínuo, e aí querem dados mais específicos e mais atualizados. Finalizando aqui a parte de economia, diversas prefeituras criaram consórcio para compra de vacina, né? Depois que foi possibilitado a aprovação ali no Congresso de que estados, municípios e inclusive empresas privadas comprem as vacinas, diversas prefeituras aí não querem mais esperar a vinda normal das vacinas do governo federal e estão se unindo, criando consórcios para compra de vacinas em geral. Lembrando aí que nós temos ainda algumas vacinas em fase de aprovação pela Anvisa, notícia aí que está parada já há algum tempo, mas é importante essa questão da imunização em massa, como o próprio ministro Paulo Guedes disse no dia de ontem, né? A vacina ela é a melhor medida econômica e fiscal para o país, pois com a imunização em massa nós teremos aí uma retomada da economia. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, a Ambev transformou o Parque Fabril de uma das suas cervejarias, onde é produzida a cerveja Colorado, em um local para produção e invase de oxigênio hospitalar. Lembrando aí que temos mais de 80 municípios que já disseram que estão com estoque reduzido de oxigênio e pediram auxílio ao Ministério da Saúde. E a Ambev, lembrando que a Ambev, inclusive, lá no início da pandemia, em 2020, ela também parou as suas fábricas e foi produzir álcool em gel para distribuir para os profissionais que estavam na linha de frente. E agora ela também faz o mesmo ali em um dos seus parques fabris para produção em invase de oxigênio hospitalar. Então, realmente, aí a Ambev fazendo seu papel social nesse ponto.
Até sexta-feira deve ser definido o novo presidente da Eletrobras, só contextualizando aqui, o presidente Wilson Júnior da Eletrobras, há pouco mais de 20, entre 20 e 30 dias atrás, ele pediu demissão do cargo, principalmente no momento em que ele dizia que dificilmente seria privatizada a Eletrobras, desculpa, que não é Petrobras, é a Eletrobras, né? Até sexta-feira, então, deve ter essa definição. E o presidente Wilson Júnior, que havia saído, vai para a BR Distribuidora, que era uma subsidiária da Petrobras, foi vendida, né? E hoje tem ações negociadas na bolsa também. E até sexta-feira devemos ter aí divulgação do novo presidente. Infelizmente, Volvo, Scania, Volkswagen e GM já fecharam algumas plantas, estão com algumas plantas paradas no Brasil por falta de peças. E aí é uma realidade aí que nós vemos, infelizmente, por conta da pandemia também, acontecendo esse tipo de coisa, não somente peças para a área fabril, mas diversos insumos da indústria aí em falta, e aí agora nós vemos a produção de caminhões da Volvo, Scania, caminhões da Volkswagen e a GM do Rio Grande do Sul, com as plantas paradas por falta de peças aí para produção de novos veículos. Os acionistas da Smiles dizem que a proposta da Gol é muito baixa, né? Em outras palavras, a empresa tem um valor 100% maior do que foi colocado aí pela Gol. Só lembrando, a Gol colocou um projeto aí para assumir, para haver uma fusão aí juntamente com a Smile, e eles iriam pagar um valor específico aí por cada ação da companhia, e nesse momento aí os acionistas estão brigando porque acham que o valor é muito baixo perto do que vale a companhia. Então, realmente, aí também é algo que deve movimentar o mercado no dia de hoje, com valorização ou desvalorização das ações das duas companhias. E hoje nós temos divulgação do resultado aí no quarto trimestre da Even e da Qualicorp. Hoje é um dia mais tranquilo das divulgações de resultado do quarto trimestre. Amanhã temos bastante coisa também, mas vale a pena ficar de olho em todos esses detalhes no dia de hoje. Falando um pouquinho já de abertura de mercado, nesse momento, 6h18 da manhã, nós temos aí na China uma queda de 1,12% na bolsa chinesa. No Japão, nesse momento, nós temos uma queda de 0,61%. As ações dos Estados Unidos também sendo negociadas em queda, Dow Jones queda de 0,30%, S&P 0,30% negativo, Nasdaq queda de 0,20% nesse momento, e olhando para a Europa, o cenário também é negativo. O DAX alemão com quase 0,5% de queda, na França o CAC 40 a mesma situação, quase 0,5% de queda, e olhando aí para o Reino Unido, 0,26% de queda nesse momento. Mesmo aí com o rendimento das Treasuries para 10 anos nos Estados Unidos tendo recuado um pouquinho mais, e nesse momento aí sendo negociado a 1,65%, né, de pagamento de remuneração, a preocupação por conta de uma terceira onda na Europa e tudo que tem acontecido aí no Brasil e no mundo representam essa queda no dia de hoje, e provavelmente o Brasil deve seguir a mesma linha e infelizmente acompanhar as bolsas mundiais, tendo aí provavelmente uma queda no dia de hoje. Só esperamos que as notícias internas auxiliem para reduzir ou para nos descolarmos do mercado internacional e fecharmos o dia em cenário positivo. Mesmo assim, o mercado é soberano, muita coisa pode acontecer. Lembrando, é 6h20 da manhã ainda, então muita coisa pode acontecer no mercado no dia de hoje. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, obrigado por aqueles que nos assistem ao vivo aqui. Você que não nos assiste ao vivo, saiba que fica gravado aqui na playlist lá do Morning Call. Temos todos os dias, esse foi o 75º Morning Call ao vivo às 5h50 da manhã. Se você quer receber esse material também aí via WhatsApp antes das 7 horas da manhã, em PDF para você consultar a qualquer momento, temos os 3 grupos de WhatsApp já, aonde você pode acessar um desses grupos e receber diariamente antes das 7 horas da manhã todo esse conteúdo. No mais, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse material com mais pessoas
para cada vez esse conteúdo chegar a mais gente. Lembrando que, como eu falei na notícia aqui, cada vez mais o brasileiro está buscando por educação financeira e essa também é uma das formas de levar educação financeira, trazendo aquelas notícias que podem movimentar o dia a dia. Obrigado, bom trabalho, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.